Meus amigos, estamos aqui para dar início ao programa de literatura brasileira. Você vai conhecer hoje as origens da nossa literatura. É um período denominado quinhentismo. Ele nasceu exatamente em 1500, ou seja, coincide com a descoberta do Brasil e vai até 1601. É o primeiro século de tentativa de literatura em terra brasileira. A partir da segunda metade do século XVI, as terras recém-descobertas despertaram muito interesse nos europeus. Entre os comerciantes e militares, havia aqueles que vinham para conhecer e dar notícias sobre essas novas terras, como o escrivão Pero Vaz de Caminha, que acompanhou a expedição de Pedro Álvares Cabral em 1500. Em geral, os textos produzidos exageravam sobre as qualidades da terra, as possibilidades de negócios e a facilidade de enriquecimento. Outros, mais realistas, deixavam transparecer as enormes dificuldades locais. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras que de as nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Para alguns historiadores da literatura, existem 2 momentos importantíssimos na literatura brasileira. O primeiro, quando o Pero Vaz de Caminha produziu a carta que ele mandou ao rei Dom Manuel, e o outro momento foi em 1925, naturalmente 3 anos depois da Semana de Arte Moderna, quando Oswaldo de Andrade transformou a Carta de Caminha em poesia modernista. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. No período de formação, também conhecido como quinhentismo, a Carta de Caminha não é apenas o primeiro documento escrito aqui em terra brasileira. Para muitos historiadores, ele já contém, digamos, um certo teor literário. É para você perceber essa tentativa de literatura que nós vamos conhecer agora alguns trechos importantes da Carta de Pero Vaz de Caminha. Andamos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas, e muito bons palmitos. Colhemos e comemos muitos deles. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres, novas, que assim nuas, não pareciam mal, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas. E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. O quinhentismo, pela duração, exatamente um século de tentativa de literatura, é dividido em 2 correntes. A literatura informativa, como o próprio nome sugere, feito pelos viajantes europeus que vinham ao Brasil da época, e a literatura dos jesuítas. Naturalmente, o que nos interessa agora é mergulhar na literatura informativa, conhecer como ela aconteceu aqui no Brasil. E você já sabe que o teor dessa literatura é menos literatura e muito mais informações históricas sobre a terra recém-descoberta. É claro que essa literatura se pautava pela preocupação do viajante que, chegando aqui ao Brasil, visitando a nova terra, ele não vinha aqui à toa. Claro que não deixava de ser uma viagem turística, mas ele queria principalmente encontrar aqui no Brasil alguma coisa que simbolizasse riqueza, alguma coisa que tivesse valor econômico, alguma coisa que pudesse ser transformada em dinheiro lá na Europa. E esses camaradas terminavam registrando, digamos, tudo que viam, tudo que sentiam, tudo que presenciavam e valorizavam, claro, os aspectos pitorescos,
a nudez dos índios, aquela coisa que chamava atenção, que era novidade para o europeu. Daí o nome de literatura dos viajantes, tentativa de literatura, e acredite, era pouca literatura e muita história, né? Muita documentação histórica. Meus amigos, a história do Hans Staden é um bom exemplo de literatura informativa. Olhem só, ele era alemão, era rico, estava morando na França e com aquele espírito de aventura que contaminou a Europa da época, ele veio ao Brasil. Terminou caindo prisioneiro dos índios, passou uma temporada, né, entre a vida e a morte, porque os índios eram canibais, e ele, por ser o mais magro do grupo, foi escapando, né, de ser morto. E quando foi resgatado, né, por um navio francês, voltou à Europa e escreveu um livro chamado Meu Cativeiro entre os Silvícolas do Brasil. Olha, a literatura do Hans Staden fez sucesso lá na Europa, mas representava um terrível golpe contra o governo português. Por quê? Porque na época o governo português estava muito mais interessado nas histórias de sucesso e não nas histórias de fracasso. Então esse livro do Hans Staden, Meu Cativeiro entre os Silvícolas do Brasil, foi uma espécie de empecilho para atrair novos colonizadores para a terra brasileira. Hans Staden foi um viajante e cronista alemão famoso pela narrativa de suas viagens pelo Brasil. Sua primeira viagem foi em 1548. Em 1549, Hans Staden volta ao Brasil, desta vez servindo ao Reino da Espanha. Porém, seu navio naufraga na região do atual estado de Santa Catarina. Hans Staden e outros náufragos conseguiram sobreviver e, algum tempo depois, chegaram até a colônia de São Vicente, onde atuou como defensor do forte de São Felipe de Bertioga. Tempos depois, Hans Staden e outros colonos acabaram sendo capturados por uma tribo de índios tupinambás. Frequentemente ameaçado de ser devorado num ritual pela tribo, conseguiu adiar a sua morte ao longo dos meses até ser resgatado por um navio francês. Nele, retornou à Europa, seguindo para sua cidade natal. Em 1557, saiu a primeira edição do livro em que relatou suas aventuras. Sua obra fez sucesso na Europa e foi publicada pela primeira vez no Brasil em 1892. Dentro do quinhentismo, merece destaque especial a literatura dos jesuítas. Vamos entender por quê. Os primeiros jesuítas que vieram para o Brasil, naturalmente eram formados em filosofia, formados em teologia, ou seja, tinham cultura e deixavam essa cultura transparecer ao produzir os seus textos. Olhe bem, os jesuítas que vieram para o Brasil vieram com suspeita de doença, né? Não vieram para cá de livre e espontânea vontade. Era mais uma tentativa do rei de se livrar dos jesuítas com a desculpa de catequizar os índios. Os primeiros jesuítas que para cá vieram cometiam o disparate de ensinar a religião aos índios em língua portuguesa e celebrar a missa em latim. Agora imagine tudo isso para índios que dominavam o Tupi-Guarani. Meus amigos, dentre todos os jesuítas que para cá vieram, o primeiro que realmente entrou em sintonia com os índios, porque aprendeu o Tupi-Guarani, construiu até uma gramática dessa língua, foi o padre José de Anchieta. Naturalmente, o padre Anchieta, e não só ele, mas quase todos os primeiros jesuítas que para cá vieram com suspeita de tuberculose. E para entender o que a tuberculose significava naquela época, né, o quanto a doença era terrível, nós vamos conversar agora com o eminente professor Marcos Barros.